Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Depois de, na semana passada, os índices americanos terem então fechado em máximos, com subidas históricas nos índices, que subiram pela sexta semana consecutiva, marcando então a sua melhor bull run desde o final do ano 2023, apesar do Nasdaq ter tido um desempenho um pouco atrás dos restantes índices, acabou então poderá então acelerar esta semana com a divulgação de resultados da Tesla, por exemplo, como iremos ver mais daqui a pouco. Hoje, segunda-feira, tivemos aqui então a decisão de taxa de juros por parte do banco chinês. Basicamente, já como o mercado esperava, o People Bank of China cortou a taxa de empréstimo anual a 5 anos e também cortou a taxa então a 1 ano para os 3,10%. Já o UBS aumentou a sua previsão para o crescimento real do PIB da China em 2024 para 4,8%, dos anteriores 4,6%. E vimos então aqui uma ação asiática, conforme podemos aqui confirmar no nosso Market Watch, negativa no dia de hoje, com os principais índices então em queda, o índice japonês e o índice australiano praticamente inalterados no dia de hoje. A Europa também abriu a negociar então no vermelho, todos os índices a negociar em território negativo. Destaque então para o índice alemão, o DAX, que cai cerca de 0,5% no dia de hoje. Os futuros americanos também para já perspectivam uma abertura em queda. Hoje um calendário bastante fraco, no entanto teremos aqui algumas declarações de membros da Fed que poderão fazer mexer aqui com o mercado, nomeadamente Logan, Kashkari, Schmidt e também Dali, que irão discursar. Já na Europa, no dia de hoje, teremos aqui então os dados do PPI da Alemanha, os dados também do mercado de trabalho na Polónia durante o período da manhã. Olhando para o resto desta semana, será uma semana relativamente calma em termos de dados macroeconómicos, depois de uma semana anterior bastante agitada. Teremos aqui, sobretudo, os PMIs flash, então, na sexta-feira, nos Estados Unidos da América, e também teremos aqui o CPI, da inflação japonesa, que é visto como um leading indicator para outros países do resto do mundo. Em setembro, recordar apenas que a métrica abrandou para os 2,4% do anterior 2,8%, devido então às medidas tomadas pelo governo, e está ainda acima aqui do consenso dos 2,3%. Recordar também que esta inflação continua acima do target do Banco do Japão há 30 meses consecutivos e, portanto, a normalização da política monetária e a extensão também dos aumentos de taxa de juros são uma preocupação, como é óbvio, para o mercado, e isso deverá também estar em cima da mesa no final da semana, com os dados então da divulgação da inflação no Japão. Olhando para os principais mercados no dia de hoje, começando aqui pelas commodities, o petróleo hoje está a subir bastante, vamos já aqui com uma subida considerável no WTI de cerca de 1,30%, no Brent de cerca de 1% e o gás natural aqui praticamente inalterado. Petróleo então a disparar esta manhã, estava aqui a consolidar esta manhã na zona dos 69,50, depois quebrou em alta, nova consolidação aqui entre os 69,50 e os 69,70, também quebrou em alta e agora parece encaminhado para continuar a subir. Recordar também que temos aqui uma linha de tendência ascendente a unir estes máximos, que poderá servir aqui de cap à cotação do petróleo. Olhando para o gás natural, que teve aquele rollover enormíssimo em alta na semana passada, corrigiu um pouco e agora parece encaminhado para continuar a subir. Também aqui, reparem, no gráfico diário temos uma linha de tendência descendente que não foi ainda quebrada. Houve aqui uma tentativa de quebra dessa mesma linha em alta no passado dia 3 de outubro, não conseguiu. Depois que o rollover abriu em alta, vamos ver agora se conseguirá quebrar a mesma em alta, mas pelo menos aqui penso que poderá vir testar valores do princípio deste mês. Olhando aqui para as agrícolas, começando aqui pela soja, acabou por corrigir dos máximos que atingiu aqui no princípio deste mês de outubro, está novamente aqui perto destes mínimos de agosto deste ano, aqui nos 965 aproximadamente, e acredito que esta zona poderá ser crucial. Portanto, se reagir aqui em alta, poderá fazer um duplo fundo,
Caso contrário, se quebrar aqui os mínimos de agosto e mínimos também deste ano 2024, poderá continuar a acelerar as quedas e o próximo target deverá ser aqui nos 873,50. O café também bastante forte. Havia quebrado aqui em setembro esta resistência dos 250 em alta, reintegrou a mesma, corrigiu aqui e agora está a voltar para baixo, portanto preocupante aqui este price action no café. No entanto, parece estar aqui a formar também um canal, portanto não podemos descartar que possa vir aqui testar o limite inferior do canal para depois então voltar a subir. Em relação ao milho e ao trigo, o milho aqui ancorado na zona dos 407, portanto não está muito interessante, bastante lateral, e o trigo também continua a tendência de queda, máximos e mínimos cada vez menores, como estamos a ver, e quebrou aqui então a zona dos 575 em baixa. Cacau mantém-se a negociar no seu range, o range de longo prazo, em formação desde abril deste ano, portanto com uma amplitude de cerca de $3.000 aproximadamente, portanto mantém-se aqui dentro do range, perto do limite inferior do mesmo. Depois temos nos industriais o cobre a disparar, a beneficiar então o sentimento de apetite pelo risco que se vive nos mercados neste momento. O zinco também, portanto está aqui em fase de consolidação. O alumínio também a disparar e os metais preciosos continuam então em máximos históricos, com o ouro a fazer um novo máximo histórico. E reparem aqui no gráfico mensal, temos aqui um possível rompimento aqui desta zona, a dar aqui um novo ponto de entrada, o breakout aqui desta linha de tendência ascendente, a dar aqui um novo ponto de entrada e, portanto, para já parece encaminhado para continuar a subir rumo então aos $3.000 por onça. Também a prata muito forte, o target teórico deste canal que vimos aqui traçado está aqui praticamente a ser atingido, como estamos a ver, aponta aqui para a zona dos $35 por onça aproximadamente, portanto tem aqui espaço para subir cerca de 3,5%. Platina também em alta, Palladium continua bastante lateral. Olhando para o mercado acionista, o DAX continua em novos máximos, portanto nesta semana abriu então em alta, apesar de estar agora a corrigir um pouco. Continua muito forte também. Na frente de guerra, Netanyahu, portanto o primeiro-ministro israelita, afirmou que, apesar da sua residência ter sido atacada por drones, não irá demovê-lo dos objetivos de guerra e, portanto, estas declarações bélicas continuam a encorajar o conflito em Israel e, portanto, deveremos ter aqui também alguma instabilidade e volatilidade no mercado acionista, apesar de, conforme vimos há pouco para o mercado americano, está a subir já há várias semanas. Reparem aqui o gráfico semanal do DAX, portanto, com máximos e mínimos cada vez maiores. Semana passada fechou positivo e para já não há barreiras à continuação da subida nos índices europeus. Também aqui o IBEX continua aqui muito perto da resistência dos 12.000 pontos, não está a conseguir quebrá-la em alta e terá que fazê-lo se quiser continuar a progredir então até aos máximos feitos em 2007, antes da crise do subprime, na zona dos 16.000 pontos. Também o CAC muito forte, reparem que quebrou finalmente esta resistência em alta e depois retrocedeu e voltou a negociar abaixo dela, portanto aqui um falso breakout e portanto parece-me para já um dos índices europeus mais fracos e também aqui o FTSE, que depois de bastante tempo aqui a negociar de forma lateral parece ter finalmente quebrado esta zona de range em alta. Eurostock 50 também a corrigir aqui um pouco no curto prazo, no entanto, olhando para o gráfico diário, a tendência à semelhança do DAX é claramente de alta, terá, no entanto, que quebrar esta resistência, portanto o DAX sem dúvida que é o índice europeu mais forte neste momento, mas terá que quebrar então esta resistência dos 5.080 para continuar a progredir. O mercado americano, conforme referimos, já com muitas sessões consecutivas de subida, a sexta sessão consecutiva que fechou na semana passada. Vamos ver se esta semana também será a sétima semana então de subida. Temos que recuar a 2023 para encontrar uma sequência de subidas tão forte como esta nos índices americanos. Reparem aqui então S&P 500 em máximos, perto dos 5.900. Nasdaq a não estar tão forte como o índice S&P 500, mas recordar também que esta semana teremos aqui a divulgação de resultados de empresas importantes, nomeadamente a Tesla,
que será no dia 23 de outubro e, portanto, que poderá aqui fazer mexer um pouco o Nasdaq. Além da Tesla, teremos também a American Airlines no dia 24, teremos também a Boeing no dia 23, Coca-Cola 23 também, e, portanto, são assim os pesos pesados desta semana. Olhando para o Dow Jones e também o Russell 2000, continua também aqui muito forte o S30 e também o Russell 2000 a disparar, mas não conseguiu também quebrar aqui o máximo que fez em julho deste ano. O VIX continua então em tendência de queda, aqui muito perto dos 18 pontos. Por último, olhando aqui para o mercado de Forex, o dólar index recuperou 103,50 e tem levado aqui as restantes moedas em relação ao dólar a perderem bastante força. Reparem aqui o euro-dólar a cair já abaixo dos 1,09 e parece então dar continuidade a esse movimento depois aqui de um pullback, de uma recuperação aqui no curto prazo. Acredito que possa continuar a cair. Também o cable, bastante fraco, aqui perto da resistência do suporte, aliás, psicológico dos 1,30. E também o AUD-USD e o NZD-USD pressionados então com um dólar bastante forte. No caso do AUD-USD, reparem que parece estar aqui a formar um género de uma flag e, portanto, se esta flag for quebrada em baixa, poderá dar continuidade ao movimento de queda, portanto, poderá estar aqui prestes a acontecer. Em relação ao Yen, continua bastante fraco, Euro-Yen e Libra-Yen a subir, mas sobretudo aqui o dólar-Yen, que já vai aqui novamente na zona dos 150. O Euro-CAD lateral, o dólar-CAD também tem vindo a subir, já aqui acima dos 1,38, e o franco suíço bastante lateral em relação ao euro. E a perder aqui um pouco em relação ao dólar, reparem que temos aqui esta resistência dada por este pico, portanto, feito aqui em agosto deste ano, poderá ser então o próximo target para o dólar franco suíço. Por último, no mercado de criptomoedas, a Bitcoin parece finalmente ter conseguido quebrar então o canal e, portanto, podemos projetar a altura do mesmo no ponto de breakout, o que nos dá aqui um target na zona dos 80 mil dólares para a Bitcoin, portanto, potencial para continuar a subir. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.